A casa era silenciosa, mergulhada na penumbra do fim da tarde, quando o relógio marcava o tempo em um compasso lento e pesado. Dona Margarida, de 78 anos, estava sentada em sua poltrona preferida, olhando fixamente para a janela, como se esperasse por alguém que nunca mais voltaria. Depois da partida do marido, a tristeza parecia ter se instalado de vez em sua alma. O olhar perdido, a respiração curta, a sensação de vazio, tudo denunciava a dor que ela não conseguia colocar em palavras. Mas havia alguém naquela casa que parecia perceber cada detalhe escondido em sua angústia. Tobias, um cão de pelagem dourada e olhos profundos, que insistia em se aproximar sempre que as lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto enrugado da dona. Naquela tarde, quando Margarida desabou em choro contido, foi Tobias quem se arrastou até seus pés, deitou a cabeça sobre o colo dela e soltou um suspiro longo, como se carregasse junto a dor que ela tentava esconder. Você já parou para pensar se os cães realmente conseguem sentir a tristeza de seus donos? E mais, será que eles conseguem compreender a dor que a solidão traz para um idoso, mesmo quando ninguém mais percebe? Imagine viver anos ao lado de alguém e, de repente, ter que encarar a vida sozinho. O vazio das conversas interrompidas, o silêncio das manhãs sem companhia, as noites longas em que a escuridão parece falar mais alto que qualquer lembrança. Nesse vídeo, eu vou te contar uma história que vai fazer você repensar completamente a relação entre cães e seus donos idosos. Uma história que mistura ciência, emoção e, principalmente, algo que a lógica não consegue explicar. Fique até o fim, porque o que vou revelar pode transformar a maneira como você enxerga o poder que um cachorro tem de curar uma alma partida. No começo, tudo parecia normal. Tobias era apenas o fiel companheiro que caminhava ao lado de Dona Margarida nas manhãs ensolaradas, quando ainda havia ânimo para sair de casa. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Ela já não tinha mais forças para caminhar até a praça, e os dias foram se tornando repetitivos, presos entre quatro paredes. E foi nesse cenário de isolamento que Tobias revelou algo surpreendente. Sempre que a dona se recolhia em silêncio, ele a observava de longe, atento a cada movimento. Quando ela suspirava fundo, os olhos dele brilhavam inquietos, como se quisesse perguntar: o que está acontecendo com você? E quando o choro aparecia, Tobias não se limitava a assistir. Ele se aproximava, se deitava sobre os pés dela e permanecia imóvel, respirando devagar, no mesmo ritmo que ela, como se buscasse sincronizar sua própria vida ao coração cansado de Margarida. Era como se o cachorro fosse capaz de sentir, de verdade, cada fissura emocional daquela senhora. Cientistas dizem que cães conseguem captar mudanças sutis no cheiro humano, reconhecendo até mesmo alterações químicas que revelam estados de tristeza, medo ou ansiedade. Mas a verdade é que, para além da ciência, há algo que escapa às explicações. Tobias não apenas reagia, ele parecia se conectar com a essência de Dona Margarida. Havia dias em que ela escondia o sofrimento atrás de um sorriso forçado, mas o cachorro não se deixava enganar. Ele se aproximava, pressionava o corpo contra o dela e soltava um gemido baixo, como quem implora por sinceridade. E era nesse instante que ela se desfazia, desabando em lágrimas. O que impressionava era que, ao fim do choro, vinha sempre um alívio, um conforto inexplicável, como se aquela criatura de quatro patas tivesse retirado um pouco do peso que ela carregava no peito. Tobias era mais que companhia. Era uma espécie de tradutor silencioso da dor humana. Mas o que aconteceu numa noite em particular foi o que marcou de vez essa relação. Margarida acordou de um pesadelo, sentindo uma opressão tão forte no peito que mal conseguia respirar. Ela se encolheu na cama, tomada pelo desespero. Antes mesmo que pudesse chamar por ajuda, Tobias apareceu ao lado dela, como se tivesse pressentido o chamado em um nível invisível. Ele pulou na cama, deitou-se sobre o peito da dona e começou a lamber suavemente suas mãos. Aos poucos, a respiração dela foi se acalmando, o coração desacelerou, e as lágrimas cessaram. Na manhã seguinte, ao contar o ocorrido para a filha, Margarida ouviu algo que nunca esqueceu. Mãe, talvez Tobias seja a prova viva de que os cães não apenas entendem nossa dor, mas também carregam parte dela para nos manter de pé. Essa história pode parecer apenas um relato emocionante, mas não é um caso isolado. Diversos idosos já compartilharam experiências semelhantes, em que seus cães pareciam antecipar momentos de tristeza profunda ou crises de ansiedade. Alguns especialistas chamam isso de empatia animal. Outros dizem que é apenas instinto de sobrevivência, já que os cães aprenderam a depender da leitura do comportamento humano. Mas no fundo, há algo que todos concordam: o vínculo entre um idoso solitário e seu cachorro pode ultrapassar qualquer explicação científica. É como se essas criaturas fossem enviadas para preencher os espaços que ninguém mais consegue alcançar. Como disse certa vez um pesquisador da Universidade de Viena, se existe uma ponte entre o silêncio da solidão e a linguagem da emoção,
Muitas vezes ela tem 4 patas e um olhar que tudo compreende. E então eu te pergunto, os cães realmente sentem a tristeza de seus donos idosos, ou somos nós que encontramos neles o reflexo do que mais precisamos? Talvez a resposta nunca seja definitiva. O que se sabe é que histórias como a de Dona Margarida e Tobias não param de acontecer ao redor do mundo. Idosos que reencontram sentido na vida ao lado de um companheiro peludo. Cães que mudam o destino de quem já não acreditava mais na felicidade. E, no fim, o que importa não é a explicação, mas sim a transformação. Porque quando um idoso encontra em um cachorro a coragem para enfrentar mais um dia, o milagre já aconteceu. E você, acredita que os cães realmente sentem a tristeza de seus donos? Já viveu algo parecido com isso? Se essa história tocou o seu coração, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Deixe nos comentários a sua opinião e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se quiser continuar acompanhando histórias reais e emocionantes sobre a conexão entre cães e seres humanos, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, cada história é mais do que um relato. É um convite para acreditar que a vida pode ser mais leve quando temos ao nosso lado um amigo de 4 patas.